الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação de Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neste espaço bem curto de tempo, antes de mais gostaria de agradecer esta oportunidade de aqui estar, poder partilhar algo relacionado ao amana de Allah subhanahu wa ta'ala, falando concretamente ou pondo em prática o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ad-dinu an-nasiha. O din é nasiha, o din é conselho, e o dito profético também, balighu anni walau aya, transmitam de mim por mais que seja somente um versículo. O espaço é bem curto para podermos falar tudo aquilo que eu preparei para poder partilhar aqui com os irmãos, mas neste mesmo espaço de tempo gostaria de maximizar esta oportunidade. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos deu esta oportunidade de cumprirmos, de estarmos aqui em sua casa para cumprir como obrigação que é o Salatul Jumu'ah. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Al-Jumu'ah ila Jumu'ah mukaffirat. Um Jumu'ah para o Jumu'ah é a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados. Assim como um Ramadã para Ramadã, as salawatul khamsa, um salat para outro salat, nos 5 salat são momentos em que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os nossos pecados. Quem não é perdoado é aquele que tem rancor no seu coração para com seu irmão, aquele que não fala com seu irmão muslim. Estes indivíduos são privados do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E neste mesmo dia o profeta sallallahu alaihi wa sallam recomendou que enviássemos abundantemente bênçãos para ele, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: fa inna salatakum ma'rudatun alayya, porque as vossas saudações me são transmitidas. Todos nós temos esta oportunidade de enviar salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e um anjo é destacado para levar esta saudação diretamente ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando me foi solicitado para dirigir algumas palavras neste local, neste masjid, eu pensei o que poderia falar, mas achei oportuno falar deste masjid. O que isso significa? Este masjid chama-se Abu Ayyub al-Ansari. Achei pertinente falar deste sahabi, Abu Ayyub al-Ansari. Quem foi Abu Ayyub al-Ansari? Tenho certeza que antes de se escolher este nome para este masjid, teve-se em consideração que foi um companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas não só foi um companheiro, foi muito mais do que um companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Era um vizinho mais próximo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Qual foi a particularidade deste sahabi? Qual foi a particularidade deste sahabi? Que eu irei trazer essa questão. Espero que ninguém faça um Google, ninguém pegue o celular fazendo um search no Google para poder ter essa resposta. Se não sabe, vai ficar a saber de mim, mas se já sabe, poderá ter o privilégio de responder. Mas como ainda não disse qual é a pergunta de fato, está a tirar o telefone agora, quer fazer um Google? Se não souber a resposta, vai saber, e eu vou aqui falar. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os sahabas no Corão. Depois
dos profetas, em termos de posição, mais próximo a Allah subhanahu wa ta'ala são os companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eles são sahabas. E quando nós ouvimos os seus nomes, dizemos radiyallahu anhu, que significa que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com eles. Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito, e o Coran faz menção. O Coran diz radiyallahu anhum wa radu an. Allah ficou satisfeito com eles e eles ficaram satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nas suas criaturas, ulama explicam, nas criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah escolheu os melhores e fez esses melhores de Nabi. E desses Nabis, Allah escolheu também o melhor deles. Os Nabis têm classes. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Uns Nabis, Allah falou diretamente com eles. Outros, Allah não falou diretamente com eles. Uns Nabis, Allah deu um grau alto em detrimento de outros. Portanto, são dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nos profetas, Allah viu que Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o melhor. E Allah fez este melhor profeta. Com o melhor coração, Allah fez este melhor profeta. Depois dos profetas, Allah subhanahu wa ta'ala viu nas criaturas, nos humanos, os melhores eram os sahabas, os companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e de acordo com a sua posição, não é? O teste que eles passaram também foi um teste muito elevado. Isso fica claro quanto mais próximo você estiver de Allah subhanahu wa ta'ala, o teste de Allah subhanahu wa ta'ala será em proporção. Estes mesmos companheiros que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para serem companhia do selo dos profetas, nós temos aqui vários exemplos. Os sahabas todos, conforme o hadith menciona, ashabi kan nujum. Os meus companheiros são como as estrelas. São como as estrelas. Portanto, todas as estrelas, a estrela que nós optarmos, nós iremos encontrar uma orientação naquela estrela. Portanto, aqui foi a similaridade. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou dos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ainda, no Coran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Aqueles que estiveram com Muhammad mensageiro de Allah, este versículo começa assim: Muhammad mensageiro de Allah, e aqueles que estão com Muhammad, aqueles que estavam com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olhando aqui aplicação no tempo, Allah diz ruhama'u bainahum, são misericordiosos uns com os outros, uma compaixão, existe uma compaixão de um para com o outro. Tarahum ruk'an ruhama'u bainahum ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, são severos para com os inimigos e são misericordiosos. Existe uma compaixão um para com o outro. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Vê aquilo que era conduta, dedicados, devotos a Allah subhanahu wa ta'ala. Este versículo foi revelado quando o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a voltar do Hudaybiyah. Aquela passagem toda que nós conhecemos, não é? A submissão dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam quando foram impedidos de entrar em Meca para fazer Umrah, e quando ouviram que Uthman havia sido martirizado, estiveram lá prontos para fazer o Bay'at al-Ridwan, e Allah revelou também nesta sura a sua satisfação quando os sahabas se entregaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam para se vingar do sangue de Uthman radiyallahu anhu. Portanto, hoje gostaria, não é, conforme disse, falar deste sahabi Abu Ayyub al-Ansari. Quem foi Abu Ayyub al-Ansari? Primeiro, este não era seu nome, este era a alcunha deste sahabi, Abu Ayyub al-Ansar, por isso a sua esposa chamava-se Ayyub al-Ansar. Portanto, não era seu nome. Quem sabe qual era o nome de Abu Ayyub al-Ansar? Quem sabe? Bem, vocês estão numa assistida Abu Ayyub al-Ansar, nem sabem qual era o nome deste sahabi. O nome deste sahabi, Abu Ayyub al-Ansar, era Khalid bin Zayd bin Kulayb al-Khazraji al-Ansari. Khazraji era a tribo dele. Ansari, por ser Ansar, receberam os muhajir, os que emigraram de Meca para Medina, eles receberam. Então, o nome deste sahabi era Khalid bin Zayd. Khalid bin Zayd bin Kulayb. Era o nome de Abu Ayyub al-Ansar. Vocês não sabiam? Sabiam? Foi um que eu recebi de falar. Ninguém sabia o nome deste sahabi. Só escolheram o nome só. Abu Ayyub al-Ansar.
não sabiam qual era o nome deste sahabi. Portanto, o nome deste sahabi era Khalid bin Zayd bin Kulayb. Al-Khazraji era tribo, Al-Ansari por ser um dos habitantes de Medina que recebeu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fez hijra, saiu de Meca para Medina. Antes do profeta sallallahu alaihi wasallam sair de Meca para Medina, o profeta encontrou com um grupo de habitantes de Medina que vieram para Hajj, fazer o Hajj na forma que faziam o Hajj. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles tiveram um encontro com o profeta sallallahu alaihi wasallam, um grupo de até 19 sahabas vieram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e convidaram o profeta sallallahu alaihi wasallam para Medina. E fizeram a promessa que iriam proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina Munawwara. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou este convite. Os muçulmanos estavam sendo oprimidos em Meca, não tinham liberdade de praticar a sua religião, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que os seus companheiros pudessem emigrar para Medina Munawwara, e aos poucos, secretamente, eles iam emigrando até o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrar. Portanto, nesse grupo de pessoas que foram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam, estava lá também Abu Ayyub al-Ansar no Bay'atul Aqaba. E o que temos que saber? A nossa história, temos que saber. Este foi o Bay'a em Meca para convidar, e fizeram um juramento, fizeram um juramento de fidelidade que iriam proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina. E neste grupo de pessoas estava lá também Abu Ayyub al-Ansar, que também fez parte desta delegação. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando vem a Medina, primeiro parou em Quba, que nós conhecemos a história, estabeleceu lá o Masjid Quba, ficou 4 ou 5 dias em Quba, e depois foi para Medina Munawwara. Medina era uma cidade muito pequena. Esta cidade que se tornaria a cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam está a entrar em Medina Munawwara, os Ansar cercaram o profeta sallallahu alaihi wasallam e cada um dizia: vem para a minha casa, o mensageiro de Allah, venha para a minha casa. Todos estavam com esta ansiedade, ansiosos que o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse ficar na casa de um deles. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para eles: deixem a camela, da'ha fa innaha ma'mura. Deixa a camela porque ela está sendo inspirada, está sendo ordenada e guiada para onde parar. Ou onde que a camela parar, vai ser onde que eu vou ficar. Então a camela deu voltas e foi parar na porta de Abu Ayyub al-Ansar, na casa de Abu Ayyub al-Ansar. Isso foi uma grande satisfação para este sahabi. Então ele recebeu o profeta sallallahu alaihi wasallam e convidou para entrar na sua casa. A casa de Abu Ayyub al-Ansar era uma duplex, rei de chão e primeiro andar. Então Abu Ayyub al-Ansar, mas não era como nossas, obviamente, né? Abu Ayyub al-Ansar disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: fique em cima, na parte de cima. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, eu vou ficar aqui embaixo porque é mais cômodo e é mais fácil para receber as visitas, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou logo. A primeira reunião com que ele teve foi com o embaixador do Islã em Medina Munawwara. Quem foi? Quem sabe? Embaixador do Islã em Medina Munawwara, o enviado do profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina para propagar o Islã em Medina, que era o professor em Medina Munawwara. Também não conhecemos. Temos que ir para a nossa história. Tem uma história muito interessante, que era o sahabi Mus'ab bin Umair. Mus'ab. O profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu-se com ele, ficou a saber qual era a situação dos muçulmanos, por aí em diante. Abu Ayyub al-Ansar convida o profeta sallallahu alaihi wasallam para ficar na parte de cima. O profeta disse: não, eu vou ficar, mas fica-me bem aqui no piso de baixo para receber as visitas. Então Abu Ayyub não se sentiu bem, mas era vontade do profeta sallallahu alaihi wasallam, deixou que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficasse na parte de baixo. Ele ficava na parte de cima. Chega a noite, Abu Ayyub al-Ansar está a conversar com a sua esposa: como é que nós vamos dormir na parte de cima, em cima do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta está embaixo? Então isso foi uma inquietação que eles tiveram. Então eles fizeram o quê? Dormiram na parede, na lateral da casa, na parede, porque o profeta estava embaixo, no centro o profeta estava embaixo. Como é que nós vamos estar a dormir em cima e o profeta sallallahu alaihi wasallam está embaixo? O respeito e o amor que tinha para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Na manhã seguinte foram ter o profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulallah, nós pedimos que tu passes para o piso de cima. Nós não estamos à vontade
ter a ti embaixo e nós em cima. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Abu Ayyub, fique à vontade, porque estás a estressar? Fique tranquilo, fique calmo. Mas isso não lhes deixou à vontade. Na noite seguinte, eles, por algum descuido, derramaram um utensílio de água. E aquela água começou a escorrer. O receio é que esta água vai cair na cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pegaram o único pano que tinham, foram seguindo aquela água e impedir que a água escorresse para o quarto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, na manhã seguinte, foram de novo ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah, pedimos que passe para o piso de cima e nós vamos ficar mais à vontade quando tu passares para o piso de cima. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou, passou para o piso de cima. O hadith vem que Abu Ayyub al-Ansar recolheu os pertences do profeta sallallahu alaihi wasallam para o piso de cima e ele não tinha muitas coisas. Eram pouquíssimas coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam trazia. Imaginemos nós quando emigrarmos, se nós estivéssemos a emigrar, qual seria a trouxa que nós não levaríamos? Todos nós temos esses, nós homens, o mais fácil, viaja para um dia, 3 dias, uma mochila que tem sua roupa. E a mulher o que é que faz? 3 dias, leva uma mala bem grande. Aqui o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, estava com sua esposa. Qual é a esposa? Também vou deixar aqui para perguntar com quem estava o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub al-Ansar diz que eram pouquíssimas coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. E ele levou tudo para o piso de cima e o profeta sallallahu alaihi wasallam passou a ficar no piso de cima. O que nós podemos aqui entender, prezados irmãos? Primeira coisa, este anfitrião do profeta sallallahu alaihi wasallam, no momento em que todos estavam ansiosos a receber o profeta sallallahu alaihi wasallam, não sabemos qual era o segredo de Abu Ayyub al-Ansar. O que estava no seu coração para Allah escolher a casa de Abu Ayyub al-Ansar? Não é porque era uma casa que tinha um piso. Não. Isso nós fomos a ver há poucos anos atrás, que aquela casa foi destruída, não é? Quando estava sendo feita aquelas demolições todas em Medina, não é? Várias casas de sahabas foram demolidas para erguer o Masjid Nabawi. Os ulama explicam, os historiadores explicam, quando você sai do Masjid Nabawi, do Bab al-Salam, depois do Salam, logo viras à direita, naquele espaço, uns metrinhos, é ali onde estava a casa de Abu Ayyub al-Ansar. Portanto, logo que sais da porta Bab al-Salam, estava ali a casa de Abu Ayyub al-Ansar. Portanto, o marco está lá, era onde este sahabi vivia, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou nesta casa por 7 meses, 6 a 7 meses. Depois, quando o masjid ficou pronto, construiu o masjid e construiu a sua casa ao lado do masjid, anexo ao masjid. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam abandonou. O segredo que estava aqui com Abu Ayyub al-Ansar, os historiadores não mencionam. O que fez com que Allah aceitasse e esse fosse anfitrião do profeta sallallahu alaihi wasallam? É nós recebemos um hóspede, que é extremamente recomendado, e o tratamento que nós temos que dar ao hóspede, o profeta sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Aquele que acredita em Allah e no juízo final, que honre o seu hóspede. Um hóspede normal, ordinário. O que falar de hóspede Muhammad, rahmatul lil alamin, melhor criatura? Allah escolheu a casa de Abu Ayyub al-Ansar. Este sahabi tinha algumas particularidades. Ele passou a servir confessionáveis refeições para o profeta sallallahu alaihi wasallam. É um sahabi também, depois da edificação do masjid, que cuidava do masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi o sahabi, o primeiro, o sahabi que expulsou os munáficos do masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele um dia está no masjid, estão aí alguns hipócritas a falarem mal do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele levantou-se e carregou, expulsou do masjid, saiam do masjid, porque eram pessoas que tinham má conduta, mau comportamento para com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas a história menciona que ele foi o primeiro que fez isso de forma clara. O profeta sallallahu alaihi wasallam era muito pacífico com eles, sabia que eram hipócritas, mas sempre foi pacífico com esses hipócritas. Mas na questão de conduta e intolerância de Abu Ayyub al-Ansar quanto ao comportamento desses hipócritas, Abu Ayyub al-Ansar foi, a história menciona, foi o primeiro que expulsou os hipócritas, não é, do masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Conforme disse, Abu Ayyub confeccionava refeições para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam esteve pronta, o profeta passou para a sua casa. Um dia,
O profeta sallallahu alaihi wasallam sai à noite. E quando ele sai, encontra-se com Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Encontra-se com Umar, radiyallahu anhu. O hadith menciona, hadith de Muslim, ذات يوم أو ليلة. Isso aconteceu numa noite ou durante o dia. O profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta a Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, e Umar, ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة? O que fez-vos sair da vossa casa a esta hora? Então eles responderam o profeta sallallahu alaihi wasallam, al-ju' ya Rasulallah, estamos famintos. É a fome que fez-nos sair de casa a esta hora. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, wa ana walladhi nafsi biyadihi. O que me fez também sair de casa é a fome. Estou faminto. Então o profeta juntou todos eles, disse, vamos para a casa de alguém. E dirigiram-se para a casa de Abu Ayyub al-Ansar. Chegou e perguntou, onde está Abu Ayyub? Ele saiu. Depois de um tempo, Abu Ayyub, radiyallahu anhu, voltou e se apercebeu da fome do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como de Abu Bakr e Umar, radiyallahu anhuma. O que ele disse? O que Abu Ayyub al-Ansar disse ao deparar o profeta, Abu Bakr, Umar, radiyallahu anhu, na sua casa? Ele disse, Alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akramu dayfan minni. Louvado seja Allah. Não existe na face da terra alguém que possa ser mais honrado para ter esses hóspedes em sua casa. E ele saiu rapidamente, foi para o seu pomar, trouxe ramos de tâmara, especialidades de diferentes tâmaras, fresca, seca, e depois levou a faca para degolar um animal. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Iyaka wal halub. Não degole aquele animal que dá leite. Não quis prejudicar de jeito algum. Degole qualquer outro, não o animal que dá leite. Então Abu Ayyub, depois de algum tempo, trouxe esta carne grelhada e outra numa forma de caril, cozido. Então o profeta sallallahu serviu o profeta sallallahu alaihi wasallam, e um pouquinho de pão. O profeta sallallahu alaihi wasallam partilhou esta refeição com Abu Bakr e Umar radiyallahu anhu, e depois de comer, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a deitar lágrimas, começou a chorar. E disse, jurou diante desses dois companheiros, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Eu juro por aquele servo em cujas mãos está a minha vida, sereis questionado acerca desta dádiva no dia da Qiyamah. Qual dádiva? Tâmara, um pouquinho de carne e um pouquinho de pão. Estavam famintos e foram servidos esta refeição. O profeta esteve aí preocupado. O profeta não era uma pessoa que comia muito. Não, era uma pessoa que comia o normal. E, para não falar daquilo que era o costume, passava noites sem comer nada. Então, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção a esses dois companheiros, que esta é uma grande dádiva. E o que falar de nós hoje? Temos tudo e mais alguma coisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihazafiriha. Aquele que ao amanhecer acordar saudável, asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, está completamente saudável. E ele tem a refeição daquele dia. Ainda hukutu yaumihi. Ele tem a comida para aquele dia. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, este indivíduo é como se tivesse o dunya todo estendido nos seus pés. Refeição do dia saudável. Nós temos nas nossas contas bancárias provisão para 10 anos. 10 anos. Todo luxo e conforto nós temos. Nem sequer shukr fazemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois desta comida, disse que ao partilhar, menciona o nome de Allah, e ao terminar, faça dua, alhamdulillahi alladhi ashbana wa arwana. Louvado seja Allah que nos deu de comer, nos satisfez e deu-nos de beber. Este é o dua que nós temos que fazer quando somos convidados e quando estivermos diante de uma dádiva. Portanto, nós temos tudo e mais alguma coisa, nem sequer lembramos que teremos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao usufruir esta dádiva de Abu Ayyub al-Ansar, aquilo que ele foi capaz de lhe proporcionar, portanto, Abu Ayyub al-Ansar foi, mais uma vez, um grande anfitrião do profeta sallallahu alaihi wasallam. O incidente de Ifk. Qual é este incidente? Quando Aisha radiyallahu anha foi acusada de adultério. Aquilo que os hipócritas estavam a falar, aquela passagem que todos nós conhecemos. Abu Ayyub al-Ansar foi falar com a sua esposa, esteve a conversar com a sua esposa. A esposa está perguntando, o que estão a falar? Então ele mencionou
Então Abu Ayyub al-Ansar disse para sua esposa, estava sendo acusada de adultério, mãe dos crentes. Abu Ayyub al-Ansar diz para sua esposa: tu serias capaz de fazer uma coisa dessa que estão a acusar a Aisha radiallahu anha, adultério? Tu serias capaz de fazer uma coisa dessa? Então ela diz: jamais. Como é que eu poderia fazer uma coisa dessa? Então Abu Ayyub al-Ansar diz para sua esposa: Aisha, eu juro por Allah, Aisha é melhor do que tu. Se tu não eras capaz de fazer uma coisa dessa, Aisha é muito melhor que tu. Então ele diz: isso não é senão uma falsa acusação. Hada ifkum mubin. É uma falsa acusação. Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Coran usando essas palavras de Abu Ayyub al-Ansar e sua esposa na defesa de Aisha radiallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Por quê? Quando os crentes e as crentes ouviram esta acusação, isso que estavam a falar de Aisha, que ela cometeu adultério, por que não disseram: isto é uma falsa acusação? Se você não tem certeza, como é que você vai cair, acusar as pessoas, interferir na honra e dignidade de alguém que é um bem extremamente precioso, acusar as pessoas? Por que não disseram hada ifkum mubin? Por que não pensaram assim? Allah subhanahu wa ta'ala usou as mesmíssimas palavras que Abu Ayyub al-Ansari e sua esposa usaram na defesa de Aisha radiallahu anha. Este mesmo sahabi está enterrado, obviamente, em Istambul, não é? Quando era ainda Constantinopla, quando os muçulmanos conquistaram Constantinopla. Antes disso, Abu Ayyub al-Ansar fez parte do exército de Muawiyah bin Abi Sufyan, em direção, não é, a Constantinopla, e eles conquistaram, esse exército conquistou, e Abu Ayyub al-Ansar faleceu nessa expedição mesmo, não por causa da guerra, mas adoeceu, e ele acabou falecendo, não é, nesta expedição no exército de Yazid bin Muawiyah. Portanto, aqui o que eu queria mais uma vez mencionar, que foi um grande companheiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam, esteve presente na batalha de Badr, é Badri. Os badrios, aqueles que estavam na batalha de Badr, é como se tivessem uma declaração aberta. Podiam fazer tudo e mais alguma coisa que eles quisessem. Tinham a garantia do Jannah pelo sacrifício de participar na batalha de Badr. Esteve na batalha de Uhud, esteve na batalha de Khandaq, esteve no Bay'at al-Ridwan. Enorme, esteve sempre em todas as batalhas. O único momento que ele não presenciou foi na batalha, não é, entre os dois exércitos muçulmanos. Jamal Siffin, ele não fez parte, não é, mas sim esteve contra os Khawarij, que eles estavam a combater os muçulmanos. Não é, naquele grande fitna, houve um grande fitna posterior que dois lados dos exércitos eram sahabas, não é, que depois isso houve sulh através do neto do profeta sallallahu alaihi wasallam, passagem que todos nós já ouvimos falar, mas a nossa história que é muito rica. Portanto, este sahabi Abu Ayyub al-Ansar, conhecido pelo seu grande khidma, esta recepção que ele deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de um tempo ele foi para Kufa, onde Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, que era o primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: La asna'anna bika kama sana'ta bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hoje eu vou te tratar da maneira como você tratou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. As narrações vêm que ele entregou a chave da sua casa. Disse: está aqui a minha casa, fica na minha casa. Sinta-se da maneira como o profeta sallallahu alaihi wasallam sentiu na sua casa quando tu recebeste o profeta sallallahu alaihi wasallam. De tantos outros exemplos, tantos incidentes, que era uma pessoa ligada ao masjid, como cuidava do masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Onde que ele ia, ele tinha o mesmo hábito. Dá-se ainda o exemplo quando ele foi para o Egito, quando a capital do Egito não era ainda nem sequer Escandaria, nem sequer Cáhira. Ele estava sob o governo de Abdullah bin Samit. Ele chegou lá, na hora de Maghrib, ele viu que o sahabi demorou um pouquinho para o Salat al-Maghrib, até as estrelas tornarem-se claras. Então ele foi falar com ele: como é que você está a demorar para fazer o Salat al-Maghrib? Você não sabe qual é a hora que tem que fazer o Salat al-Maghrib? Ele disse: eu estive a fazer alguma coisa, terminei logo, vim aqui para fazer o Salat. Quer dizer, porque era o governador e ele que dirigia o Salat. Então ele diz: você não ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam falar que o Salat deve ser feito logo que o horário do seu Salat entrar? Portanto, ele diz, Abu Ayyub al-Ansar,
Se você estiver certo na Sunna, nós iremos seguir como um governante. Você é um governante, nós iremos seguir. Mas se você estiver a contrariar a Sunna, daquilo que nós vimos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós iremos chamar a atenção e pedir que haja correção imediata no que diz respeito ao segmento do Sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este Masjid Abu Ayyub al-Ansar, pelo menos os seus frequentadores tenham este amor para com a Sunnah, assim como este sahabi tinha. Que sejam anfitriões como este sahabi era anfitrião para com o profeta sallallahu alaihi wasallam, que tenham amor, que detestem a hipocrisia, que detestem a inovação, que seja um masjid cujo nome reflete na íntegra o sahabi Abu Ayyub al-Ansar. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.